Boa tarde. Já vamos iniciar. Já vamos iniciar aqui. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Deixa eu só copiar aqui. Deixa eu só copiar aqui para uma pessoa. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Deixa eu só responder um pouquinho aqui. Organizar. Então. Boa tarde, mais uma vez. Sejam bem-vindos aqui esta tarde bonita. Hoje voltamos a um tema que havíamos iniciado lá em janeiro. E é o tema interessante aqui sobre as posições da cabeça. E essas posições da cabeça, elas se encontram aqui no manual do Moentian, né? É relativa à última série de técnicas, né, que ficam lá no nível 4, na parte do aprofundamento. Essas técnicas... Boa tarde a todos. Essa técnica seria então um aprofundamento de energia, e como é uma técnica também assim aqui, na verdade se pode utilizar, né? Qualquer um ali que está iniciado pode utilizar, e os que não estão podem entender, né? Ou até sentir a curiosidade para entender como nós temos ferramentas bem profundas. E uma das minhas intenções também foi que nós pudéssemos fazer algumas comparações com determinados métodos que são aí bastante falados e que às vezes não tem o resultado que a gente consegue aqui, e nem a profundidade de informações também. Então a minha ideia foi trazer essas técnicas, né, trazer elas lá do fundo, lá do final, digamos, para que a gente possa entender que temos sim muitas ferramentas. A mesma coisa foi com uma técnica que era lá do nível 3, que também nós trouxemos, né, que havia algumas frases ali bastante profundas que traziam algumas ordens de conexão com núcleos bem superiores. E hoje é essa técnica, né, que são as posições da cabeça, e é preciso também que os que já são iniciados, em primeiro lugar, entendam que nós temos várias sequências de posições da cabeça. Essa especificamente é lá do nível 4, né, que começa na página 325. Aliás, para aqueles que não viram, eu deixei lá no nosso canal do Telegram um arquivo em PDF para que pudessem acompanhar isso que nós vamos falar aqui, tá? Porque ali nós vamos falar do que tem no nível 4, mas eu vou dar algumas técnicas e algumas indicações para entender de fato essa técnica e que não estão no manual. Então, esse arquivo é complementar e talvez até, eu diria assim, é um avanço até daquelas técnicas daquela técnica para que a gente possa compreendê-la melhor. Então, assim, ó, entrem lá no nosso canal do Telegram, né? O canal Delci Jardim Nova Humanidade. Eu vou até deixar o link aqui depois, mais uma vez, porque ali a gente tem feito assim uma partilha de outras, né, pontos de vista, alguns comentários, né, notas, né, chamadas para todos esses eventos que a gente tem feito ultimamente. Então entrem lá. A sequência de posições da cabeça que está no nível 4, ela difere totalmente daquela sequência de posições que a gente pode utilizar lá no nível 1, né, sequência de posições para outras pessoas, né, que inclusive eu vou mostrar aqui uma figurinha, já que a gente está pelo Facebook, a gente não tem as ferramentas que a gente tem no Zoom, né, de mostrar as páginas
né, de partilhar a tela, né, mas a sequência das posições da cabeça que tem no nível 1 são essas que estão aqui, né? Que a gente começa pela cabeça, né? Não são essas aqui as que a gente vai falar, tá? Isso aqui é utilizado para outra pessoa, mas lá no nível 1. Então não tem nada a ver com essa aqui. E não tem também a ver com as posições da sequência básica. Isso aqui também é outra coisa, né? A sequência básica é aquela que está lá no nível 1. Eu vou mostrar aqui também, né? Que até alguns confundiram assim, aquela da sequência básica, porque tem ali uma parte que bota a mão na cabeça. Não é isso aqui também, tá? O que nós vamos falar aqui é o que tem na página 325 e o quadro está lá na página 442 do manual, essa figura aqui, né? Essa figura relativa às posições da cabeça. São 8 posições que fazem essa sequência, tá? Eu vou chamar a atenção para algumas particularidades e vou chamar também para um estudo de cada uma delas, porque elas são muito importantes, né? Nos trazem uma outra compreensão sobre até a aplicação, né? Lembrando que aqui nós estamos falando para pessoas que são iniciadas no método e que têm esse fluxo de energia já atuando, que já estão praticando o método. Então aí podem fazer os testes e eu inclusive gostaria até de receber um feedback aí a respeito da técnica a partir desse momento do que a gente vai falar aqui. Então assim, ó, lá nós vimos que nós temos então 8 posições, né? Lembrando também antes, assim, ó, é sempre importante lembrar que aqui nós temos que sempre fazer esse tipo de aplicação, esse tipo de posições, e todas as técnicas precisam ser feitas no estado intermediário, ou ter feito aquele exercício básico para meditação e ter encontrado um mínimo do estado intermediário para que tenham um efeito melhor, né? Porque ali a gente vai deixar, né? Aqui a gente está falando de energia, né? Então a gente vai deixar o fluxo dela mais ativo, mais penetrante e que tenha mais efeito. Então eu vou fazer uma leitura daquilo que está no texto do manual, lá na página 325, e ao mesmo tempo eu vou fazer uma análise do que a gente pode conseguir ou entender melhor para a utilização dessas posições, né? Então, assim, a primeira posição da cabeça que nós temos lá, ela fica localizada aqui nessa região da cervical, aqui embaixo. Inclusive, as duas mãos podem estar situadas aqui, né, nessa região aqui né, se a gente colocar aqui, né, essa protuberância da 7ª cervical. E aí tem um sentido bem profundo para isso também, né? As duas mãos podem ficar paralelas aqui ou assim, uma sobre a outra, nessa região da 7ª cervical. A descrição do manual diz assim, que essa posição distribui a energia pessoal, Chi ou Qi, para todo o corpo, realizando um movimento semelhante à órbita microcósmica nas costas, desde os pés. Renova o campo energético. Aí, primeira coisa, né? Então, o que ela faz? Ela faz um circular, um trazer, um limpar e, ao mesmo tempo, um reter. Para entender isso, a gente precisa se reportar o que é órbita microcósmica. E só aqui, nessa primeira posição, que até depois a gente vai falar mais, né? Só essa primeira posição, ela já teria um sentido de todo um método, né? Se nós extraíssemos essas posições, né? E extraíssemos essa em particular, nós veremos que aqui dentro do método nós teríamos um método todo para renovação e estimulação de energia. Porque vocês precisam se reportar ao capítulo 6, 7 e 8 do manual, para entender do que eu estou falando, né? Lá nesses capítulos eu falo sobre os circuitos de energia antigos, e esse vai ser um tema também que a gente vai entrar em detalhes, né, nessa série nova sobre energia, né, ao longo dessa série, que eu vou começar na segunda-feira. A gente vai falar novamente sobre toda essa história, sobre
sobre as diferenças e por que nós utilizamos uma configuração totalmente diferente. Então, vai ser tudo explicado lá novamente, mas com uma linguagem nova, para todos entenderem bem tudo isso que a gente fala. Mas a órbita microcósmica, ela tem o sentido de fazer circular a energia no corpo. A gente sabe que lá naquelas culturas mais antigas, mais tradicionais, né, especialmente a cultura oriental dali do Oriente, da China, né, a circulação de energia não tem nada a ver com a circulação usada lá na Índia, né? Então ali, essa órbita microcósmica, ela está relacionada muito ao sistema neurovegetativo e à circulação total de uma energia que vai desbloqueando determinados pontos ou canais e faz essa circulação trazer o equilíbrio. Então, quando a gente fala Chi ou Qi, né, nós estamos nos referindo à energia interna, à energia própria do ser. E essa precisa circular de uma maneira livre para poder haver essa interação com essa energia que a gente chama a cósmica e a energia da Terra. Tá? Quando há um desequilíbrio desse Chi, né, a gente diz que os canais que circulariam normalmente estão interrompidos. E aí isso causa o quê? Um desequilíbrio orgânico. Né? Então, como é que a gente desequilibra isso? Desequilibra com emoções negativas, com pensamentos negativos, né, com situações de vida que nos trazem problemas, traumas, e o principal de todos, que é o que ingerimos, né? O que ingerimos aqui também afeta lá determinados órgãos. Então, a circulação de energias, ela vai demorar, né, nessas culturas, né, até tanto assim na yoga também, no tai chi, no processo taoísta dessa órbita microcósmica, demora para restabelecer, para circular, para fazer o mínimo de circulação de energia, porque precisa de um estímulo. Mas quando nós já estamos iniciados no método como o Moen Chan, que é um método justamente de abrir determinados canais, nós já temos um fluxo de energia. O problema é justamente o que nós colocamos para dentro do nosso corpo, ou o que nós aceitamos, ou o que nós temos lá guardado, né? Então, assim, para uma circulação total e mais efetiva, ao mesmo tempo que a gente estimula essa circulação com essa posição ou com outras, que a gente tem vários outros processos para fazer isso, nós também precisamos ajudar essa energia, né? E um dos auxílios, a gente tem falado bastante às sextas-feiras, né? No processo da meditação, que é o autoconhecimento, no sentido de desbloquear aquilo que nós trazemos conosco. O outro sentido é esse da utilização da energia, né? Desse ajudar o fluxo, e esse terceiro é óbvio, né? É o meio, é o que a gente convive e é o que a gente coloca para dentro também. Então, essa primeira posição, ela é importantíssima, porque ela em si, como eu digo, né, volto a dizer, ela é um método completo para fazer o circular de energia. Né? Nesse arquivo que vocês vão ter acesso aí, se não tiveram ainda, né, eu falo exatamente isso aqui, e que é preciso ler esse capítulo 6, 7 e 8 do manual. Então, é uma explicação que a gente não tinha ali, né? Eu achava que isso estava num déficit bem grave, até eu diria assim. Depois a gente tem a segunda posição, e aí a gente precisa entender novamente o outro ponto, né? Que esse segundo ponto está relativo aqui, né? Essa posição aqui, né? Que se localiza aqui nessa protuberância do occipital, aqui, né? Aliás, nessa depressão ou protuberância, depende. Mas nessa posição, as mãos também podem ser colocadas uma sobre a outra ou as duas em paralelo, encostando os dedos, tá? Deixa eu só fechar aqui um outro. Bom, essa segunda posição, ela é relativa, então, ao alta maior. Né? Lembra o que é o alta maior? Para isso a gente vai ter que entrar lá, voltar também ao nível 1. Voltamos lá ao nível 1, alta maior ou coordenador. É esse centro de energia que a gente tem aqui, né? Que lá no manual eu falo bastante que ele é como um cano de escape. Vamos achar aqui a página exata que eu falo dele. Inclusive é importante porque
porque vocês precisam localizar e fazer essas diferenças, né? Até mesmo quando a gente fala assim, o que é plexo cósmico, né? Por que essa denominação, ou por que soma, né? Em contrapartida ao centro esse da cabeça aqui, né? Que a gente não usa mais frontal, né? Então isso tem que ficar bem definido, e está lá na página 78 do manual. E o alta maior, ou coordenador, né? Situado na nuca, né? Bem nessa proporção que eu falei para vocês aqui. E a relação que tem, né? Ali na descrição do manual, lá da página 325, diz assim: alta maior, hipotálamo, traz a energia superior e renovadora, não, faz a energia superior e renovadora descer para todo o corpo, energiza, limpa e preenche. Atua em um nível mais intenso e profundo que a anterior, e faz um movimento contrário, expulsando a energia negativa, tá? Então, no primeiro lá, que a gente viu, né, aquela órbita microcósmica, eu esqueci de falar do sentido, né? Quando se fala em circular, né, tem todo um sentido que começa lá, por trás das costas e vem pela frente. Algumas vezes a gente fala, né, que é preciso, para fechar bem esse circuito, encostar a língua no palato. Mas aqui, isso também não faz muita diferença pelo nível da energia que a gente trabalha. Mas aqueles que quiserem praticar com a língua tocando levemente o palato duro, né, podem fazê-lo. E então, a segunda posição, né, a gente precisa entender essa função do coordenador ou do alta maior, que ali na sequência básica a gente sempre diz que é como um cano de escape, por onde saem as energias que, né, no nosso corpo estão ali intoxicando, digamos assim, né, a coisa mais pesada, mais, eu diria, vamos usar assim, suja, vamos chamar, né? Então, como um cano de escape mesmo, né, ou como um cano de esgoto, até, sendo mais radical nesse sentido. Então, mas nessa sequência de posições da cabeça, tem esse outro sentido aqui, de uma atuação em nível do hipotálamo, né? Então, isso aí, a gente vai ver assim aqui, como a outra, né, e pela região também, vai ter uma atuação assim bastante grande no processo do sistema neurovegetativo, tá? Então, isso é bastante importante da gente ver, porque ainda cai aqui na raiz de determinados nervos que são bastante importantes para toda essa regulação do organismo, né? Especialmente o vago, né, que as pessoas têm falado muito hoje, e realmente é muito importante. A gente vai, até uma outra ocasião, pode falar a respeito dele. E depois nós temos a terceira, né? A terceira fica um pouquinho acima, né? A gente pode, se a gente fizer aqui uma linha, né, traçar aqui nessa região que seria atrás da testa, né? Bem atrás da testa é a terceira posição. E aí diz assim, ela também distribui a energia para todo o ser, mas tem relação com a visão, com o cérebro e com o sistema nervoso autônomo, e aguça os sentidos. Aí aqui no nosso PDF, aqui, né, nesse arquivo que eu mandei para vocês, tem uma observação bastante interessante, que é assim, nós temos 2 pontos de entendimento relativo à terceira posição. O primeiro é o fisiológico e o segundo é o espiritual, né? Então, tem a relação neurovegetativa e tem também uma questão que é o seguinte, ó, que está relacionada a como eu me vejo no mundo. Tá? Isso é bastante importante porque vai nos trazer o sentido assim, ó, da minha atuação, né, da minha vida, e basicamente essas posições da cabeça, como vocês vão ver, elas nos trazem muito esse sentido da minha existência em relação com aquilo que eu sou no universo, no planeta, e no planeta, né, como um ser existente e integrado, né, com uma conexão profunda comigo, mas ao mesmo tempo com o universo e com o planeta. Ou seja, esses 3 pontos importantes e também esse ponto mais importante ainda, que é o equilíbrio de todas essas energias no nosso interior. Então, a sequência da cabeça, ela tem todo um sentido de integração que antes não tinha nos demais, né? No sentido também da pessoa, né? Da unificação da pessoa, do ser, e dessas 3 energias que são as básicas, né? Que nós conhecemos e já falamos, e está lá também nesse capítulo 6, 7 e 8.
a energia básica, né, que seria a sexual, a energia mental e a energia da consciência, né? Esses três pilares, eles precisam estar muito bem organizados no nosso interior para que a gente também possa ser um dos pilares dessa integração, né, do superior, do ser e do planeta. Sem isso, não existe a possibilidade de nós manifestarmos realmente quem nós somos. Então, quando a gente também tem, né, temos essa questão assim, aqui a energia mais física se relaciona com a energia sexual, que ela é o movente da energia emocional e que é a movente da energia mental e é a conexão que se faz com o superior, a gente vê toda essa interligação de trabalho que a gente tem feito intensamente nesses últimos meses, né? Começando lá com a ideia da meditação no sentido do autoconhecimento, de revelar aquilo que nós temos guardado, para que nós possamos redescobrir de fato quem nós somos, para que nós possamos entender os nossos processos mais íntimos, mais profundos, mais escondidos, e aí, de fato, manifestar a nossa essência e ter uma integração com todos esses outros níveis. Tá? Então eu vejo que as posições da cabeça, que estão lá guardadas e quase que ninguém nem sabia que existia, né? Que estão lá no manual, lá no nível 4, né? Geralmente a gente fica querendo só usar símbolos ou querendo uma bengala, né? Mas às vezes as coisas que podem nos trazer de fato uma diferença na vida ou uma ferramenta auxiliar para a gente entender nossos processos, elas ficam escondidas. Talvez até porque elas sejam uma questão mais que exige uma compreensão intelectual um pouco maior, né? Porque precisa de um estudo para entender de fato, né? Porque se eu faço algo simplesmente no automático, não é a mesma coisa que se eu fizer uma técnica entendendo ela na profundidade. Então, sempre quando é recomendado assim entender algo, né, vai lá e investiga, né? E mesmo ali nos capítulos 6, 7, 8, onde eu coloco isso, vocês vão ver que ali tem muita referência a várias tradições, a várias culturas, a muita literatura. Nós não usamos nenhuma dessas literaturas e de nenhuma dessa cultura, né? Porque, como a gente sabe, né, método integrado já está dizendo tudo, né? Tem tudo que a gente precisa aqui. Mas a cultura, para a gente entender profundamente o que aquilo quer dizer, deveria ser feita, né? Ou deve até ser feita, porque aí a gente pode ter argumentos para entender se aquilo de fato é para nós ou não. E até para ver o resultado melhor em cada uma dessas coisas que a gente faz. Então vamos seguindo. Vamos seguindo no próximo. Posição número 4, né? A posição número 4 é aquela que, se a gente dividir a cabeça no meio, ela fica um pouquinho mais atrás aqui, né? Então, nesse sentido aqui. Então, pode ser as duas mãos assim também, ou um pouquinho mais para cima aqui. Não pegando do meio para frente, mas do meio para trás. A posição número 4 diz assim, e essa é bastante extensa, né? Diz assim: faz uma conexão com a energia da Terra, requalificando a energia pessoal. Produz a sensação de equilíbrio da personalidade em seus 3 corpos. Né? Quais são? Físico, emocional e mental, conforme a gente já estava iniciando a falar antes. Está relacionada com a distribuição correta da energia vital, retirada da Terra e do uso da mesma no plano físico. Faz uma conexão com a vida espiritual, sendo um nível superior das anteriores que equilibram a personalidade. Tá? Então aí vem é como um corolário, né? Como uma integração dessas posições anteriores. Né? Então aqui no texto que eu coloquei para vocês, né? O texto extra do PDF diz assim: equilíbrio da personalidade, do planeta e da vitalidade, né? Nos seus 3 corpos, né? Equilibra a energia da Terra, do universo e do indivíduo e alinha esses 3 níveis, essas três energias, eu vou chamar assim também, né? E como consequência aumenta a vitalidade, tá? Então aí nós temos uma grande importância, né, disso tudo. Nós temos uma grande importância mesmo disso tudo, né? Inclusive assim, essa 4ª posição, né, tem uma outra
uma outra característica que até eu coloquei ali nesse PDF para vocês também, que é assim, ó, coloca-nos em nosso lugar no mundo. Né? Que coisa importante é isso, né? Coloca-nos no nosso lugar no mundo. Né? Porque aí nós também temos essa questão do equilíbrio, como eu disse, né? Como um ser. A gente pode, muitas vezes, né, que a gente está falando aqui também de espiritualidade, de energia, né? A gente às vezes se coloca sempre se vendo mais num outro plano, mas a gente esquece que tem uma manifestação física e que essa manifestação física precisa da sua atenção e do seu lugar, né, em relação ao próprio planeta. Seja, né, não estamos aí querendo saber se isso está certo, se está errado, se houve confusão, se não teve o que no planeta, se o planeta é... Não importa isso, importa sim que a gente está aqui. E se a gente se deixou é uma coisa meio bruta de se dizer assim, né? Porque não é bem se deixar, né? Mas a gente de alguma maneira sofreu algum problema, algum trauma, algum desvio da nossa cronologia. Isso então ainda nos deixa mais atrelados a uma forma, digamos, negativa de atuação no planeta. E a gente precisa compreender isso. E quando a gente compreende, de fato, a gente também entende que tem um lugar nesse planeta. Seja esse lugar de simplesmente viver uma vida feliz ou de cumprir algum papel, né, como alguns gostam de dizer. Né? O que importa sim é que a gente tem esse pilar que é importante de dar atenção, né? E o físico exige essa atenção, mas ele só pode ter essa atenção quando ele também está equilibrado nas suas três energias internas principais, que é a física, relacionada à energia sexual, a emocional, relacionada a essa energia que vem do próprio ser, né, que pode ser estimulada, né, a própria consciência também, o emocional, e o mental. E assim, ó, aquela terceira posição, apesar de ela estar aqui atrás, né, ela está relacionada diretamente com a percepção, com os sentidos, com a visão especialmente, e aí, num sentido interno, ela nos diz, ou ela nos faz pensar como eu me vejo, né, e o que eu vejo de mim e do mundo. Então ela vai nos trazer um sentido assim, ó, da verdade sobre como eu me porto, como eu me posiciono no mundo. E aí por isso que essa quarta, ela é um corolário, né? Ela é um corolário de integração desses três níveis. Depois a gente tem a quinta, né? Que é uma questão de intuição e adequação ao mundo, né? Lá no manual, nós temos assim, na número 5, né, na posição número 5, que está lá no coronário, né? Então ela diz assim, é a parte superior do crânio, né? Estimula as conexões com os planos superiores, distribuindo de maneira correta a energia recebida ou irradiada. Porque também nós irradiamos, né? Faz uma abertura para que o fluxo superior ou o potencial de energia necessário preencha todo o ser. É uma posição complementar das 3 e 4. Então veja assim, aqui vai, né, aquela primeira vai fazendo circular, a segunda vai trazendo um entendimento e uma limpeza, a terceira vai nos trazendo como a gente se vê, a quarta vai nos colocando no mundo, a quinta vai nos trazendo isso aqui de uma abertura ao superior, né, do potencial de energia que a gente pode receber. E aí no fim complementa tudo, né? Então a partir da quinta posição a gente até pode dizer assim, agora podemos trazer um potencial superior, né? Então é um sentido também assim, ó, de como a nossa intuição pode estar a favor da nossa adequação ao mundo, que é esse fator principal dessa sequência, né? De nos colocar esse lugar, um lugar da questão da subsistência, da sobrevivência, mas também daquela relação sadia de integração e do nosso papel para nós mesmos e para todos os demais. A número 6 e 7, elas têm a atuação muito parecida, né? A número 6, a postura número 6, né?
a gente vai poder também dizer assim, aqui, ela complementa a anterior, né, conforme está lá no manual, atuando no despertar interior e equilíbrio da consciência. No material que eu trouxe para vocês, ela diz assim: podemos entender o que trazemos. Aqui, entender o sentido das mensagens internas e da intuição, conforme a gente tem falado bastante, né, sobre o entendimento real daquilo que a gente pode trazer de um nível superior, né? Lembrando sempre assim aqui, a ênfase que eu gosto de colocar é que a gente consiga definir em qual nível, né, qual nível do nosso ser se comunica conosco, né, ou se expressa. Então, por isso que o exercício que a gente faz, o que se deve fazer muitas vezes, é anotar as coisas, anotar tudo, anotar sensações, anotar sonhos, anotar a vida, anotar principalmente aqueles resultados de meditação, né? Ou até fazer um exercício de forçar uma escrita, às vezes, expressando sentimentos, né? Expressando pensamentos, emoções, expressando aquilo que a gente vive. Por quê? Porque a gente vai fazer uma diferença entre que nível foi que escreveu aquilo, né? Se foi meu emocional, se foi meu mental, se foi uma parte espiritual, né? Às vezes eu posso eu mesmo me mandar mensagens para mim, e isso lá nesse estado, estando num estado intermediário, essas mensagens elas têm muito mais efeito do que qualquer outro tipo de sugestão, né? Porque são essas as que vão nos alimentar, ou essas que vão nos dizer o que realmente eu estou sentindo. Essa análise é muito importante, né? Então a 6 e a 7, né, tem esse sentido, né? Como eu vivo no mundo, né, entendendo que sou parte dele, mas que tenho algo acima dele. Aí, quando a gente compreende todos esses outros fatos, a gente pode, então, aí sim, entender que a gente é uma essência lá, né, uma essência espiritual e que vive no mundo. Mas antes disso, a gente precisa resolver essas coisas, precisa entender as nossas deficiências, o porquê a gente tem deficiências, né, ou se elas são fruto de algo que a gente está reprimindo, ou foi reprimido, ou que a gente aceitou, ou se é de fato uma escolha, né? E até saber o que são escolhas de fato, né, a gente precisa fazer todo esse exercício aí de autoconhecimento. Depois a gente tem então a 8ª posição, que aí é aqui, né, nessa região do laríngeo, né, essa região do laríngeo que é bem atrás aí da primeira, né? Vocês viram que se a gente divide aqui a cabeça no meio, elas são um círculo, né, que se correspondem na frente e atrás. Então a 8ª é essa região do laríngeo, que a gente pode aplicar assim ou assim, tanto faz. Alguma pessoa até me perguntou, lá, né, uma amiga nossa lá perguntou, comentou, aliás, que sentia dor, né, cansaço, né, nas mãos, assim, por ficar com a postura há muito tempo, né. A gente precisa lembrar que agora a gente vai ver uma maneira diferente de fazer essas posturas, mas que, em geral, não deve levar mais de 5 minutos, né? Então, 3 minutos cada uma. E se a gente faz deitado, por exemplo, a gente consegue acomodar os braços, né, nessas 4 primeiras posições aqui, de maneira que, se for cansar mesmo, vai ser só em 2 da frente aqui. Então, desde o nível 1, né, quando a gente faz lá e explica as posturas, né, porque a sequência básica também tem algumas pessoas reclamam, assim, que pode sentir desconforto. Desde o nível 1, o pressuposto básico é que haja sim conforto, que a gente consiga encontrar uma postura confortável para realizar as autoaplicações. Por quê? Porque senão aí não vai ser agradável, não vai fluir da mesma maneira, né? Então a gente sim precisa encontrar sempre uma postura confortável para todas elas. E a deitada é uma das mais confortáveis, que a gente pode ajustar braço, né? Pode sentir bem. Aqueles que fizeram lá aquela vez que a gente fez uma sequência de exercícios, né? Movimentos com energia, como a gente chamava, lembram sempre do pressuposto que a gente falava, né? O menor esforço, mas entendendo as articulações, entendendo que o movimento é que nos sustenta e que esse movimento, mesmo que leve, ele vai nos dar tônus, ele vai nos trazer energia e vitalidade.
Tá? Agora, nas posições que sejam desconfortáveis, a gente tem que adequar para que a gente consiga mesmo fazer com que elas sejam confortáveis e que aí a gente obtenha o resultado. E, inclusive, assim, fazendo aqui uma parte, né, a gente precisa também lembrar que, como método integrado e com a força que a gente tem pela energia do método, as aplicações, elas não só precisam ser confortáveis, como elas devem nos trazer o conforto, né? Por quê? Porque muitas vezes, né, quando a gente está com um problema, né, está com uma tensão, a gente tem que colocar a mão, né, tem que fazer o uso da energia como se fosse uma massagem. Então ela tem que ser relaxante, confortável e ao mesmo tempo despertando mais o fluxo da energia. Então tudo isso a gente precisa entender que essa aplicação ou essas aplicações com essa energia que a gente usa, ela vai nos proporcionar ou precisa nos proporcionar. E se não estiver proporcionando, a gente tem que colocar na cabeça que isso precisa de um certo ajuste para que aconteça, tá? Vamos para a oitava, então, né? Que é no laríngeo, localizado, né, relacionada com a 4, né, que estava lá atrás. Atua para facilitar a assimilação de ideias e expressão pessoal na vida. Isso é bastante importante. Eu complemento para entender como me expresso. Relação também, né, nós vamos ver aqui, vou falar bastante disso agora daqui a pouco, uma relação muito importante com a energia sexual, pois é contraparte lá do básico, né, dessa energia que é o sustento na Terra, o sustento da vida em si. Né? Essa energia é o movente de todas as outras, é ela que dá o estímulo para que as outras continuem e façam sua circulação. Então, muitas vezes, né, o que acontece quando a gente não trabalha corretamente com essa energia? Não é um trabalho como aquele feito antigamente, que não tem nada a ver com Kundalini mais, né? Tem a ver, sim, com cuidado e com um uso apropriado, né? Nem repressão e nem extrapolar, né? Nem um lado, porque a repressão, ela causa o quê? Ou ela causa a morte dessa energia, ou ela causa uma explosão em algum momento que pode ser depois manifestada como um desvio, seja esse desvio para menos, né, ou para excesso, né? Então isso também precisa ser cuidado. Não existe como a gente não cuidar de nenhum desses pontos, porque senão a gente não vai estar em equilíbrio com todas essas. E não adianta dizer assim que entrou num nível de como se diz assim, de transcendeu aquilo, não, porque a transcendência da coisa é a mudança do pensamento relativo àquilo, é a mudança da intenção e de como se aplica aquilo, mas não é que ela não exista ou não esteja ali, muito pelo contrário, ela está no seu lugar certo. Né? Lembra que lá, e por que eu estou falando isso? Porque também está lá nos capítulos 6, 7 e 8, tem uma parte especial sobre isso, até surpreendente que lá no nosso canal do YouTube tem uma parte que eu falo, né, que é um extrato que eu coloquei assim sobre energia sexual, que foi feito num curso de nível 2 aqui, ainda em Santa Maria, bastante anos atrás, e que é um dos que tem mais visualizações lá. Inclusive eu quero até fazer um vídeo novo sobre aquilo ali, explicando mais, porque depois daquele vídeo, né, saiu um capítulo especial lá, na parte 8 do livro verde, né, do livro Numa Nova Consciência para uma Nova Humanidade, que inclusive pode ser ainda um tema não só para a parte da energia, mas também para a parte da meditação. Né? Então, são detalhes assim, ó, que a gente não pode deixar nada de lado. Pode sim e deve fazer um trabalho de... A transcendência, como se diz, ela é a compreensão de fato das coisas. Né? É colocar a compreensão das coisas em um nível diferente. Não usual, não como todo mundo faz, mas no seu lugar certo, entendendo de fato. Porque enquanto alguns fazem por promiscuidade, o uso dessa energia seria para justamente aumentar a vitalidade, aumentar a acuidade mental e nos encontrar em movimento, em sintonia com a energia da Terra, a energia superior e esse equilíbrio dessas energias internas de nós mesmos. Tá? Então, deem atenção para cada coisa no seu devido lugar. Se alguma dessas três
está em desequilíbrio, seja emocional, seja mental, seja energia física com a sexual, isso precisa ser cuidado. E essa sequência, ela também vai nos trazer um sentido disso, né? Lembrem também que nesse sentido também, percurso da energia da órbita microcósmica é aquele que a gente fala já bastante e está lá no manual. Procura no capítulo 6, 7 e 8 e lá no quadro final, né, ela percorre das costas para frente. Eu falei antes aqui também, talvez não estivesse ainda, que ela tem uma circulação nesse sentido, né? Lembra que a gente também tem um exercício com o símbolo da transmutação que ele acelera isso também, mas nós não estamos falando daquele exercício, nós estamos falando agora das posições da cabeça, mas o sentido sim é esse, de trás para frente circulando. E eu disse também agora há pouco, e repetindo só para quem ainda não estava na hora, que pode inclusive colocar a língua no palato para sentir esse fluxo, né? Mas não é obrigatório, não é porque alguns sentem ainda melhor assim e outros não. Por quê? Porque a gente está num outro patamar, mas alguns podem ter uma estrutura energética um pouco diferente e ainda faz aquilo necessário, tá? O que mais? Então é isso, assim. Então isso é tudo que eu queria falar a respeito da definição básica dessa comparação desse material novo, né? Peguem esse PDF, estudem ele em comparação, abrindo lá a página 325 para vocês darem uma olhada bem boa, 325, 326. Agora vem a questão da prática. E aí prestem bastante atenção porque a gente tem umas diferenças bem importantes para realmente aproveitar essa técnica. Lá no manual, né, algumas pessoas tomaram muito literalmente e aí começaram a fazer só a sequência de posições, né, como se fosse uma sequência para ser usada sempre, todas elas ao mesmo tempo. Isso talvez tenha sido até uma falha da descrição da técnica, e aí não colocam assim, não colocaram a atenção devida em cada uma dessas posições, porque se vocês forem pesquisar, digamos, cada uma delas em separado, né, com o que está ali definido para cada coisa, né? Inclusive a 7, né? Eu não sei se eu falei aqui da 7, que dizia assim: atua na busca do equilíbrio sobre a forma terrena de viver, no equilíbrio entre a alimentação e a necessidade de ingestão de nutrientes para sustentarem a vida física e mental. Então isso também é uma coisa importante, por quê? Né? Por quê? Porque vai nos trazer, né, já que a 7 é aqui, né, eu acho que eu pulei a 7 quando eu estava fazendo a descrição, entender os mecanismos de sobrevivência física, como a ingestão por nutrientes ou por satisfação. E aí nós vamos precisar lembrar, né? Estou falando de novo aqui da 7, que eu realmente tinha pulado ela. A gente vai entender assim, o que realmente nos nutre e o que nos faz ter vitalidade ou não. Então a gente precisa entender que dentro dessa configuração, quando a gente entende e de alguma maneira saiu desse jugo, digamos, né, daquilo que é a configuração normal, a gente entende que o que nos nutre não é o que a gente ingere. O que nos nutre é justamente essa interação, né, essa maneira como nós temos de estar integrados ao superior e ao planeta. Mas, sim, a gente precisa de algum suporte nesse plano, mas aí a gente pode equilibrar com coisas e não necessariamente tendo essa rigidez naquilo que ingere, da mesma maneira que não precisa ter os mesmos conceitos sobre todas as outras coisas. Agora sim, vamos à parte prática e a diferença que está entre a prática ou o procedimento que está lá na página 326 do manual e o que a gente vai propor agora aqui. Lembrando, novamente, né, que o estudo da posição número 1 é importantíssimo para entender todas as demais e entender também o fluxo da energia de uma maneira muito importante, e que não é porque a gente não tem aquela estrutura energética, né? Porque assim como a gente sabe que as estruturas energéticas são diferentes em várias culturas ou várias raças raízes, né? Raças que não têm nada a ver com esses daqui estereótipos daqui da Terra, né?
são outras coisas, né, que são as estruturas mesmos, a estrutura energética invisível, né, sutil. A gente tem relação com órgãos e é nisso que a gente está trabalhando, tá? A gente está trabalhando na relação da energia com órgãos e aí sim responde muito bem a essa circulação de energia. Da mesma maneira que aquele exercício com o símbolo da transmutação, quando a gente visualiza essa circulação, né? Lembram que às vezes a gente visualiza a transmutação entrando de lado e isso em 5 minutos já aumenta a nossa vitalidade? Por quê? Porque ele está fazendo um tipo de limpeza em um determinado nível que nos produz um movimento de energia e, por consequência, nos traz vitalidade. E também nos retira de algum nível de preocupação ou de algum nível de emoção que esteja nos perturbando. Tá? Então, tudo isso são coisas bastante profundas, muita informação, mas a gente já, de alguma maneira, já tem essas informações porque já passou por esses níveis, né? Para quem é novo e talvez esteja escutando isso aqui, aí pode soar um pouco estranho ou diferente, mas a linguagem a gente vai desenvolver nessa série de energia que a gente vai começar segunda-feira. A prática, então, que eu quero recomendar e que vocês vão ver lá, né, são 3 páginas desse PDF, na terceira diz como praticar. Então, primeiro, eu vou aconselhar assim, ó, sintam uma vez a sequência inteira. Fazendo 2, 3 minutos em cada uma, se concentrando bem, lembrando sempre de praticar no estado intermediário ou algo próximo a ele. Depois, depois que praticou lá um dia, no outro dia, vai então realizar uma dessas posições por dia. Só uma. Uma por dia. Nada mais. O que se pode fazer é entra em estado intermediário, faz um relaxamento, né? Faz aquele exercício básico, o início dele pode ser aquele rápido que a gente fez até ontem ali, né? Inspirando até o alto, expirando, né? Alguns não precisam da contagem, como eu falei ontem, né? Se já consegue sentir esse estado. Aí entra naquele estado, faz a aplicação de uma das posições, né? E aí deixa entrar numa meditação profunda para sentir aquele efeito, para sentir o resultado, ou até para ter uma intuição a respeito daquilo ali. Aí vai fazendo as 8, uma por dia. Depois que fez esse primeiro ciclo, vai entrar num outro ciclo que é uma vez por semana. Uma posição por semana, tá? Toda uma semana fazendo só uma posição, uma vez por dia. Aí, ao longo de 8 semanas, termina o ciclo das posições da cabeça. Então, aí é uma metodologia diferente mesmo, onde a gente vai analisar da mesma maneira, vai entrar no estado intermediário, pode fazer uma autoaplicação, pode fazer a sequência básica, né? E depois faz a posição e aí permanece em meditação algum tempo. E aí vai fazer isso uma por semana. Da mesma maneira que a gente faz, né, quando está um treinamento do nível 2, que faz um símbolo por dia, né? Aí aqui, só que aqui vai fazer uma semana inteira cada posição, para sentir o potencial dela, para sentir a diferença, para começar a entender o teu lugar, as tuas energias, o que está escondido, né? Então vão ser várias coisas interligadas, vai ter a energia, vai ter a posição, vai ter a meditação e ainda vai ter o desbloqueio de alguma coisa, tá? Falamos bastante, são já 50 minutos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Esse era o recado de hoje, então, tá? Lembrando que na segunda-feira começamos, então, uma série que eu acho bastante importante, que é uma coisa que estou aqui, né, com uma sede aqui para colocar para fora, né? Vamos começar bem do básico. Acho que vai ser bastante importante para todos nós e para os que estão chegando também entenderem o nosso propósito, a nossa diferença de utilização, de terminologia e tudo mais. Acho que era isso por hoje, né? Agradeço muito. E aí, assim, ó, peguem esse PDF que está lá no Telegram. Eu não vou deixar em outro lugar, vou deixar só lá no Telegram, tá? No canal do Telegram,
e aí vocês podem acessar, né? Já entrem naquele canal que a gente tem algumas coisas bem interessantes, e comentários que vocês fizerem aqui, né, eu vou responder por lá também, mas de uma maneira anônima, né? Então eu nunca vou colocar assim, fulano de tal me perguntou tal coisa. Não, eu vou colocar de uma maneira genérica, tipo, a pergunta foi feita tal, né? E aí eu vou dar a resposta. Eu acho que assim fica uma coisa bem mais democrática, eu diria, ou anônima, né? Uma coisa mais impessoal. E vai também nos trazer uma integração sobre essas informações novas, sobre tudo que a gente tem feito. Então eu acho que era isso, né, por hoje. Agradeço muito mesmo, muitíssimo. Depois vocês deixem seus comentários aqui, como foi a performance da nossa conversa de hoje. Desejo a todos uma boa tarde. Obrigado novamente por estarem aqui comigo nessa tarde de sábado. E até segunda-feira, então. Segunda-feira, às 20 horas, aqui pelo Facebook também. Um abraço a todos, até os que chegaram atrasados. Obrigado por terem vindo. Estamos terminando agora. Até segunda-feira, às 20 horas, né, com essa nova série sobre energia, onde nós vamos desde o início na terminologia, e o primeiro episódio, vamos dizer assim, será realmente sobre o que é energia, que todo mundo fala, né? E cada um diz que é uma coisa ou outra. Vamos ver onde é que a gente se situa nessa história de energia aí, tá bom? Então, muito obrigado. Deixe seus comentários aí, depois a gente vai falando mais. Um abração a todos e até mais.